Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único. Todo aquele que crer nele há de ter a vida eterna. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmão, irmã, ainda que nós limpemos a casa com certa frequência, chega o momento em que a gente precisa fazer uma faxina geral. Limpar os vidros, os móveis, as gavetas, aqueles cantos que talvez ao longo das semanas a gente não consiga deixar mais limpo do que se podia, não é? E assim nós vemos que a poeira talvez tenha se acumulado, ou em alguns casos até um mofo. Uma faxina geral é necessária de vez em quando. A quaresma é esse tempo de uma faxina geral no interior, uma purificação de todas as impurezas que vão se acumulando em nós ao longo do tempo. Pecados, manias, vícios, coisas que precisam de purificação, para que o nosso coração de fato esteja limpo e preparado para celebrar a maior festa dos cristãos, a Páscoa.
purificação. Hoje as leituras nos falam sobre a purificação na nossa maneira de compreender a lei de Deus e o templo. Vamos começar pela lei de Deus, na primeira leitura. Deus, no seu amor infinito, faz uma aliança com a humanidade, assim como havia feito com Noé, com Abraão, agora com Moisés, dando ao povo, por meio de Moisés, os 10 mandamentos. São orientações que Deus dá para que o povo possa seguir uma vida mais harmoniosa. Ainda que os 10 mandamentos para muitas pessoas pareçam proibições, restrições, na verdade, os 10 mandamentos são uma demonstração do cuidado de Deus para conosco e dos limites necessários para que a gente possa ter uma vida feliz de fato, conforme o plano dele. Vamos pensar num avião que à noite tem que decolar ou aterrissar. Na pista existem marcações luminosas delimitando aquele espaço para que a aeronave possa subir ou descer. Então, limites necessários para que tudo aconteça com segurança. Também os mandamentos são este cuidado de Deus que nos apresenta limites muito bem definidos para que nós não nos acidentemos, não venhamos a nos ferir e nem a ferir aos outros, que nós não firamos a nossa fé, os nossos valores e não acabemos também por ferir a nós e as pessoas. E nós vemos nos 10 mandamentos tudo aquilo que é necessário para que uma vida seja mais plena desde já. Dos 10 mandamentos, 3 são dirigidos a Deus. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Não dar espaço para ídolos, para coisas, pessoas, e seja o que for, que ocupe o local central de Deus na nossa vida. É preciso priorizar a Deus. O primeiro mandamento. O segundo é não pronunciar o seu nome em vão. É justamente o respeito àquilo que é sagrado. E tem algumas pessoas que às vezes veem esse mandamento de forma muito rasa e superficial, não é? E dizem assim: eu tropecei, daí eu falei, meu Deus, e eu acabei pronunciando o nome de Deus em vão. Não se trata disso. É muito melhor que ao se machucar, se tropeçar sem querer, você chame por Deus do que diga um palavrão, não é? O pronunciar o nome de Deus em vão é quando nós usamos este nome santo de forma imprópria, em piadas chulas. Ou mais ainda, vamos mais fundo, já que nós estamos purificando a visão sobre os mandamentos. Quando usamos o nome de Deus, mas para o nosso benefício próprio. Então isto é abominável. Quando alguém se apropria do nome de Deus para ter credibilidade, mas no fundo está buscando os seus próprios interesses, outras finalidades, que não são aquelas de dar glórias a Deus, mas de manipular as pessoas, utilizando o nome de Deus. De, na verdade, visar algo para si, utilizando-se da autoridade do nome de Deus. Não se deve pronunciar esse nome para isso. É o segundo mandamento. O terceiro é justamente guardar o dia do Senhor. Na primeira leitura é dito que é o sábado, o 7º dia, o dia dedicado a Deus, o dia do descanso. Para nós cristãos, com o Novo Testamento, já não é mais o sábado, como para os judeus ainda, ou até mesmo para os adventistas do 7º dia. Para nós é sim o domingo, o primeiro dia, o dia da ressurreição, o dia do Senhor.
E por que a necessidade desse dia? Justamente para que nós possamos também dedicar esse tempo a Deus e que nós tenhamos um tempo de descanso. O ser humano não é máquina, nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos também ter um momento com a família, nós precisamos ter um momento de parar, nós precisamos ter um momento de alimentar ainda mais a espiritualidade. Por isso domingo, embora nem todos consigam fazer isso no domingo, porque alguns inevitavelmente têm que trabalhar, mas uma coisa é certa, nós precisamos deste tempo, ele é necessário para Deus, para nos voltarmos para Ele e consequentemente também para vivermos melhor com as pessoas. 3 mandamentos destinados a Deus e os outros 7 são todos relacionados aos irmãos e irmãs. Dos 10 nós temos 3 que nos lembram de forma específica a Deus e a maioria é em relação às pessoas, justamente para que a gente não pense que a espiritualidade é linha direta com Deus apenas. A espiritualidade bebe desta fonte que é Deus, mas é vivida com as pessoas. Não tem outra maneira de viver espiritualidade, porque senão a gente acaba fugindo, da realidade, achando que nós estamos em contato com Deus. Tudo aquilo que faz parte da comunhão com Deus tem que ser experimentada também com o outro. E daí que entram os mandamentos que dizem que se deve respeitar, honrar os pais, sobretudo no momento da debilidade, da fraqueza deles, que não se deve matar. E daí que vem a purificação, segundo o olhar de Jesus Cristo, porque algumas pessoas podem dizer, nunca matei ninguém, não é? E está tudo certo. Mas quem compactua com o aborto é alguém que está dentro de uma cultura de morte. Quem concorda com pena de morte também é a favor de matar. Quem usa a língua para fazer comentários que depreciem o outro está matando aquela pessoa com as palavras. Se não matando a sua moral, está matando a sua imagem diante dos outros, não é? É como se nós anulássemos aquela pessoa quando nós fazemos determinados comentários, sobre o pior delas. É ou não é uma maneira de matar? Existem tantas outras formas de se matar, alguém. E nós precisamos ir mais fundo na nossa reflexão. O Senhor ainda diz que é preciso ser casto, fiel, reconhecer-se como templo do Espírito Santo, purificar a mente e o coração. Quantas pessoas escravas da pornografia, quantas pessoas que já se tornaram prisioneiras, de algo que não querem mais, de forma alguma, porque já passou do estágio do prazer para o descontrole. Então, o enxergar-se como um templo sagrado e também purificar a mente, de tantas imagens, para purificar o coração e purificar o olhar em relação ao outro. Quem se enxerga como templo de Deus, vai enxergar a outra pessoa também como alguém sagrado, vai respeitar o seu relacionamento, o seu matrimônio, vai respeitar o relacionamento ou o matrimônio do outro. É justamente ver a sacralidade, que está presente em cada pessoa. E aí que está a purificação que Jesus realmente nos propõe. Não pensemos que o não adulterar é apenas não chegar às vias de fato, é apenas não ter uma relação extraconjugal, Existem muitas outras maneiras que o adultério infelizmente acontece. Nós temos a tecnologia, WhatsApp, outros meios de comunicação. Mas foi só uma conversa. Mas são conversas que vão abrindo o caminho para outras coisas, O pensamento, o olhar, Jesus mesmo diz isso,
que tudo começa aqui pelo olhar e por aquilo que está dentro do coração. Então estar atento também. Se você admira, se você é comprometido acima de tudo, né? Admira uma mulher, um homem, bonito, né? Mas você já tem o seu relacionamento, então lembre-se, né? Lembra da tua família naquele momento. Lembra que aquela pessoa tem uma beleza muito maior para você, na história de vida de vocês. É assim que se vence uma tentação. E mais ainda, né? Até quem é solteiro e talvez esteja com a mente, né, precisando ser despoluída, né, e se vê alguém bonito, uma pessoa bonita, né? Então pense, se a criatura é tão bonita, quanto mais o Criador. Ou seja, se vence a tentação sempre olhando para aquilo que é sagrado, superior. Ninguém vence a tentação somente tentando rechaçar o pecado, né? Mas é justamente alimentando e fortalecendo o que é virtuoso. E o Senhor continua que para seguir os mandamentos é preciso respeitar o relacionamento do outro, mas aquilo que também pertence ao outro, sem cobiçar as coisas dos outros. Por que nós nos incomodamos tanto com as conquistas das pessoas, com os dons delas? Às vezes tem pessoas que invejam aquilo que o outro tem e talvez, já disse isso uma vez, não percebam que outras pessoas a invejem em outras coisas, não é? E por que nós vivemos tão pautados sempre por aquilo que eu não sou e não tenho? E nós perdemos o contato com aquilo que Deus já nos deu, ou aquilo que nós podemos também alcançar de forma digna, não é? Até vendo no outro uma inspiração quando se trata de algo positivo que o outro conseguiu, ou os mandamentos que nos ajudam a ser pessoas que coloquem a Deus como um ponto central de adoração, que olhem para os outros como irmãos e irmãs. E Jesus é aquele que se fez nosso irmão, Deus irmanado, Deus em meio a nós. E a maior manifestação do seu amor foi a loucura da cruz, um Deus apaixonado por nós. Para o mundo a cruz é loucura, para Deus é a sabedoria, é a vida doada. E aí que está o verdadeiro amor demonstrado por Jesus, amor que é zeloso. E se nós já estivemos com Jesus desde o primeiro domingo da quaresma, lá no deserto, onde ele venceu as tentações, semana passada, no Monte da Transfiguração, onde ele se mostra luminoso, hoje nós vamos com Jesus para o templo de Jerusalém, na capital de Israel, o local sagrado para todo o judeu, tão sagrado que todo judeu deveria pelo menos ir uma vez na vida ao templo, e se pudesse, todos os anos. Então o templo era o local reconhecido como o espaço de adoração a Deus, onde se fazia sacrifícios, né? E como já sabemos, o povo daquela época, dentro daquela cultura, acreditava que esses sacrifícios de animais eram agradáveis a Deus. E assim acontecia, só que muitas pessoas que vinham de longe, não podendo trazer animais, tinham que logicamente comprar os animais ali no templo. E outras pessoas também que, ao vir de outros locais, com outras moedas, tinham que trocar esse dinheiro, né, fazer o câmbio para a moeda do templo, porque se considerava todas as outras moedas como impuras. Então no templo apenas deveria ter aquilo que era puro. Até aí a gente pode compreender aquela estrutura, não é, de um povo que se coloca em adoração. O problema é quando essa estrutura começa a ser distorcida, corrompida por muitas pessoas que se usam do sagrado para lucrar, para conseguir vantagens próprias. Assim como acontece até hoje, pessoas que se usam do nome de Deus para enriquecimento, explorando os outros. Uma coisa é aquilo que se deve a Deus, não é? O dízimo.
Se nós formos olhar os mandamentos, né, que não se deve tirar nada do outro, a gente também deve pensar, não é? O dízimo também é algo que eu ofereço a Deus através da comunidade. Mas o problema está, às vezes, em muitas igrejas, não é? Que acabam dentro de um preceito que é sagrado, abusando de muitas pessoas, e principalmente dos mais pobres. E é isso que acontecia lá no templo de Jerusalém. Porque as pessoas mais pobres que vinham de longe tinham que comprar os animais ali, e os preços eram superfaturados, né? Como altos impostos, né? Então, sempre havia uma maneira de tirar vantagem. Quando não, havia até uma prática de má fé entre os vendedores e alguns sacerdotes, que era justamente de fazer de conta que estavam vendendo um animal para o sacrifício, mas aquele animal não era levado para o sacrifício, era revendido várias vezes, e muitas pessoas faziam disso um meio de vida, usando da fé dos outros. Jesus, quando chega e vê aquela situação, ele pega aquele chicote e espanta, expulsa tudo isso, porque a casa de Deus é casa de oração, é local sagrado, e as pessoas estão distorcendo aquilo que é santo. Nesse momento, Jesus vai dizer que o templo será destruído e depois ele vai levantá-lo em 3 dias. E as pessoas veem somente de maneira material aquela fala de Jesus, mas Jesus está falando que é o seu corpo, né, que vai passar pela morte e depois ele vai ressuscitar. Jesus é o templo. Aí nós chegamos no templo sagrado. Jesus é a nova lei, porque ele nos leva a viver a lei de uma forma muito mais profunda e autêntica. E Jesus ao mesmo tempo é o templo. É claro que o templo tem a sua razão de ser. Nós temos um grande templo aqui na paróquia de São Benedito, que abriga tantos fiéis e que também depende da nossa colaboração para que ele seja mantido, porque é um espaço sagrado. Mas que ninguém se esqueça de que aqui dentro nós temos os templos mais importantes, que são vocês. Cada pessoa humana é um templo de Deus. Jesus mostra que muito além de um templo de pedras, existe um templo de carne humana, e ele assume a nossa carne, ele é o espaço sagrado, a ele se deve adorar em espírito e em verdade, em todos os lugares, no templo principalmente, mas acima de tudo no altar do coração humano. Precisamos viver a nossa fé de forma mais autêntica, para nós não cairmos em formalismos, justamente para que a gente não viva os mandamentos pela metade, mas com Jesus nós possamos ir mais fundo ainda, purificar a nossa consciência, purificar a nossa maneira de ver as pessoas, purificar a nossa maneira de nos relacionarmos. O que Deus quer é uma igreja viva, um templo vivo formado de pedras vivas, que somos nós. Esse é o templo que Deus mais deseja. Portanto, que ninguém, ao adorar a Deus, entenda que esse é um momento isolado da vida. A adoração a Deus acontece aqui no templo, quando nós nos ajoelhamos, quando reverenciamos a presença de Deus, né? Quando nós entramos em comunhão com Ele. Mas essa adoração se estende no nosso dia a dia. Glorificar a Deus servindo as pessoas, glorificar a Deus testemunhando a Ele, glorificar a Deus sendo um templo ambulante em todos os locais. É o que Jesus nos ensina. Purifiquemos, portanto, o nosso ser e sejamos pessoas que possam ecoar a lei de Deus, traduzindo-as em gestos, as leis do Senhor. Pessoas que possam cada vez mais ser a morada de Deus e assim refletir o amor supremo de Deus que nos escolheu e nos envia.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador